No primeiro trimestre de 2023, o tema das lições bíblicas jovens da CPAD será Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Em 13 lições comentadas pelo pastor Natalino das Neves, estudaremos a santificação como caminho para a vida eterna. Entenderemos o perigo do pecado, a importância do temor a Deus e do estudo da palavra. Também aprenderemos sobre o ensino de Jesus sobre esse importante tema para a vida cristã. Adquira hoje mesmo a sua revista, à venda nas livrarias evangélicas de todo o país, pelo 0800 021 7373 ou em nosso site cpad.com.br. Lições Bíblicas Jovens, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 5. Libertos para viver em santidade. A paz do Senhor. Voltamos para trazer subsídios para vocês da lição de número 5, que tem por título Libertos para viver em santidade. Nesta lição de número 5, nós vamos estudar 3 tópicos, assim como fazemos também nas demais lições. O primeiro tópico tem o título O contexto da primeira carta de Pedro. O segundo tópico, a santificação recebida na justificação deve ser mantida. E por fim, a santidade que liberta. O texto principal se encontra na primeira carta de Pedro 3,18, que diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver. Resumo da lição: o cristão foi resgatado por um bom preço, o sangue de Cristo, para que viva em santidade até a vinda de Jesus Cristo. O texto bíblico se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 21. Como você pode perceber, o primeiro tópico nós fazemos referência à primeira carta de Pedro. Essa carta eu escolhi para comentar sobre esse tema devido ao contexto em que estavam inseridos os destinatários dessa carta, que eram marginalizados e viviam em extrema pobreza. Mas este povo marginalizado e que vivia em extrema pobreza foram convidados por Deus a serem santos, assim como ele também é santo, fazendo referência ao texto do Antigo Testamento. Então nós vamos ver nessa lição que parece um paradoxo, que para muitos pode parecer uma forma de fanatismo. Como que pode um povo tão sofrido ser chamado para ser santo e ser advertido para manter uma vida santificada mesmo diante de tantas adversidades? É o que nós vamos ver nesta lição. Então nós vamos ver que a manutenção da santidade recebida na justificação, ela é exigida por Deus, como nós já vimos quando tratamos dos conceitos da santificação. Pois para isso o cristão foi salvo. Pois o preço do resgate da sua liberdade somente será eficaz se o cristão mantiver uma vida de santidade. E nessa carta, primeira carta de Pedro, é enfatizado a respeito do preço do nosso resgate. Qual o resgate que foi pago para que nós fôssemos livres, libertos em Cristo Jesus? E aí a advertência: não fomos comprados por qualquer preço. Por isso, a necessidade de valorizarmos esse estado de liberdade que nós alcançamos por meio do sacrifício de Cristo. Primeiro tópico, o contexto da primeira carta de Pedro. Os destinatários. Quem eram os destinatários da primeira carta de Pedro? Então essa carta foi destinada aos crentes que estavam espalhados pelas regiões da província romana da Ásia Menor, como o autor ele cita especificamente Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele especifica aonde estava, qual era a região. Isso é importante para nós porque tratava-se de uma área que concentrava-se a sua totalidade numa zona rural ou em vilarejos,
Eram lugares pequenos, insignificantes diante de grandes cidades como nós vemos no Novo Testamento. Na maioria desses membros da igreja, destinatários da carta, eles eram estrangeiros. Estrangeiros sem direito de participar da vida pública, não podiam possuir terra e nem receber herança. No meu livro, eu utilizo ali uma explicação, eu utilizo na realidade os termos utilizados no grego, definindo os tipos de pessoas que faziam parte dessa comunidade, para identificar, né, esses detalhes, essas características desse povo, né, que era um povo que não tinha direito de vida pública, possuir terra, nem receber herança, eram verdadeiros desprezados, eram pessoas à margem da sociedade, pobres. Não é mencionado nenhuma pessoa com característica de alguém que detinha um bom poder aquisitivo. Então a maioria eram escravos, pessoas, trabalhadores pobres, meieiros, mas que foram chamados por Deus. Grande parte de judeus da diáspora também faziam parte desta igreja, judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Todavia, um povo escolhido segundo a presciência de Deus, conforme nos fala o autor dessa primeira carta de Pedro. O segundo item do tópico, um povo perseguido. Eu destaco que esse povo, a comunidade cristã nessa região, eles enfrentavam 3 tipos de perseguições. O primeiro tipo de perseguição era a perseguição que era feita pelos romanos, que os consideravam como um povo desprezível, né? Povo supersticioso e pervertores da moral e da ordem romana, uma inversão de valores na avaliação dos romanos. Também eram perseguidos pelos judeus, porque perseguiam os cristãos por motivos religiosos e políticos. Os cristãos não se submetiam a algumas práticas judaicas e outras práticas romanas. Aí vem a questão religiosa e política, porque os judeus também tinham interesse de agradar os romanos para obter os benefícios que eles tinham naquelas regiões ou dentro do regime de governo dos romanos. Então os judeus, em algumas situações, para manter uma boa relação de poder e política com os romanos, denunciavam os cristãos às autoridades romanas. Nós vemos isso no livro de Atos, capítulo 45 a 52, capítulo 14, verso 2, capítulo 17, verso 6 a 7, dentre outros textos, onde nós vemos os judeus denunciando os cristãos, tentando fazer aí uma boa relação, ou manter um bom relacionamento com os romanos. Outra forma de perseguição era pela própria população local, que também perseguiam os cristãos, que por motivos sociais, pois a grande maioria, como eu já disse, eram pobres, pessoas que viviam em extrema pobreza, e também pelas diferenças na prática religiosas e políticas que era seguida pela comunidade cristã. O terceiro subitem coloca o título Sofrimento como tema central. O sofrimento é o tema central dessa carta. É o ponto que é enfatizado nessa carta, o sofrimento daquele povo. E ela tem o propósito de encorajar os destinatários, esse povo que eu identifiquei e trouxe aqui as características, a manter a sua fé mesmo diante das adversidades e das perseguições, que eram muitas. Eles tinham como base a memória e a tradição de Pedro. Eles citam Pedro como referencial, né? O autor cita Pedro como referencial para aquele povo. Mas, acima de tudo, eles colocam como a referência principal o sofrimento de Cristo. Então, era um povo sofrido que, provavelmente, muitos estavam questionando aquela vida em que eles viviam, aquela situação sendo servo de Deus, mas o autor utiliza o sofrimento de Cristo como uma referência, demonstrando que Cristo, o próprio Deus, também passou por sofrimentos e era necessário que eles passassem também por esse sofrimento para a glória de Deus. Então, o sofrimento deles era a causa da justiça, uma causa de justiça de Deus. Nós vemos isso no capítulo 3, verso 14. E o autor deixa claro que era a vontade e o projeto de Deus para a comunidade cristã. Aquela situação em que eles estavam vivendo para que o nome de Deus fosse glorificado por meio da vida deles. Para muitos parece, como eu disse na introdução, uma loucura e uma vida de fanatismo. Como que pode uma pessoa passar por situação como essa e manter ainda a sua fé e proclamar a sua fé e defender um Deus que permite que passem por essa situação? É aí que o autor vai trabalhar na vida dessas pessoas para que eles
mesmo na situação que estava vivendo, não viesse a desmerecer a fé e o sacrifício de Cristo feito por eles para que fossem libertos diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Para muitos, não tem como ver esperança numa situação como essa, mas o autor coloca que essa situação em que eles estavam e esse encorajamento que eles são incentivados como uma esperança de libertação da vida e a vida eterna com Deus. Ou seja, o autor colocava, por meio das suas palavras, do seu escrito a essas pessoas, uma esperança, o levava-os a ter uma esperança de libertação da situação em que estavam vivendo, mas acima de tudo, a garantia da vida eterna com Deus, o que era para eles o maior valor, valia muito mais do que a própria riqueza das pessoas que os perseguiam e que viviam naquela região. Segundo tópico, colocamos o título A santificação recebida na justificação deve ser mantida. Aqui nós estamos falando da santificação dinâmica ou progressiva. No primeiro item, a santidade que traz esperança e liberta. Então a perícope que nós estamos estudando nesta lição, 1 Pedro 1, 13 e 21, na realidade ela faz parte de uma seção maior, um contexto maior, onde nós vemos que parte do versículo 13 que nós estamos lendo até o versículo 10 do próximo capítulo, que é o capítulo 2. Então, de 1 Pedro 1 a 13 a 1 Pedro 2 e 10. É uma perícope maior, ou seja, um contexto maior que fala sobre o novo status do cristão e suas consequências. Esse é o tema dessa perícope maior, desse contexto maior. Então, essa seção é construída por uma sequência de indicativos e imperativos. Então isso é importante quando nós vamos fazer uma análise literária do texto, indicando ali essas questões que são levantadas pelo autor e depois os imperativos, ou seja, as imposições por meio desta justificação da base que eles utilizam na indicação. Os indicativos eles servem como uma fundamentação para os imperativos que são colocados pelo autor. Então, o indicativo ele vai enfatizar a questão escatológica do agir salvífico de Deus por meio de Cristo para a libertação da humanidade por meio da cruz. Enquanto que o imperativo determina que o cristão, uma vez justificado por meio de Cristo, ele tome posse dessa liberdade por meio da fé na cruz de Cristo, tornando eficaz em sua vida o sacrifício perfeito de Cristo. Mas para que servem os imperativos colocados pelo autor? Então, os imperativos colocados pelo autor, ou seja, aquela determinação ou alerta que é colocado para os seus destinatários, vai alertar a respeito do desenvolvimento de uma santidade contínua e progressiva, que liberta o cristão da antiga vida de escravidão do pecado. Ou seja, uma vez santificado, justificado, não vive mais na prática do pecado. Essa é a advertência, alerta dado pelo autor. O versículo 3, ele começa com a conjunção conclusiva, portanto, então, dizendo, olha, uma vez colocado essa nova situação diante de Deus, do crente, do novo justificado, ele deve então cingir os lombos, é um dos termos que é utilizado pelo autor, ou seja, colocar um cinto para cingir a túnica comprida e longa sobre o corpo que era utilizado naquela época. Antes de uma caminhada, isso era feito, ou mesmo antes de começar um trabalho, a trabalhar, eles cingiam lombos, ou seja, eles colocavam um cinto para cingir, para proteger a túnica que estava sobre o corpo. Então, no original, o que ele está dizendo? Ele está aconselhando a tirar conclusões apropriadas, estar atento ao que foi falado para aplicação para a vida cristã. Então, o termo no original, eu explico isso bem no livro, na realidade para que você possa analisar a situação em que você está, para você estar atento a tudo que foi falado, para que você possa ter uma boa aplicação na sua vida cristã e assim ser uma pessoa vitoriosa na forma de viver diante da sociedade. E ele também diz, portanto, sede sóbrios. Então, esse termo tem o sentido de não estar embriagado por coisa alguma,
ou seja, não esteja tomado, dominado por coisa alguma, e ter o pleno domínio da capacidade, de forma a não ser dominado por nenhum outro meio que venha a se embriagar. Aqui fala essa expressão, não é no sentido, um sentido simbólico, analogia àquele que é dado à bebida, no fato de ser tomado, dominado pela bebida, não ter o controle, é colocado aqui num sentido de ser sóbrio, no sentido espiritual. É uma aplicação que o autor faz. Então esta é a santidade que liberta para aguardar livre a redenção definitiva e a glorificação. Ou seja, uma vez justificado, uma vez alcançado pela graça de Deus, deve ser mantida a santidade dinâmica e progressiva. Aqui é o alerta que coloca mesmo para aquele povo sofrido. Esse povo poderia estar reclamando da sua situação, cabisbaixo, depressivo, mas aqui o autor não passa a mão na cabeça, mesmo eles estando sofrendo daquela forma, dizendo, olha, vocês estão sofrendo, estão dentro do propósito de Deus, mantenha a cabeça erguida, porque Deus é com vocês mesmo nessa situação, e não abandonem a vossa fé, continue em obediência a Deus e buscando fazer a sua vontade. Então é necessário realmente uma experiência com Deus para ter essa atitude e para ouvir essa palavra e colocar essa palavra como algo positivo. Por isso que o autor de Provérbios diz que adverte o sábio que ele se tornará mais sábio ainda. Agora já o louco, ele se tornará mais louco ainda. O segundo item, eu coloco o título Deus é Santo. Então, Deus é separado e distinto de tudo que é visível e conhecido ao ser humano. Ele está acima de toda a criação, de tudo o que criou. É um ser transcendente, porque ele possui uma perfeição moral e existencial em todos os sentidos. É um ser perfeito, como nós já vimos em lições anteriores. Por isso que ele é santo, a sua santidade está nessa base de uma perfeição moral e existencial em todo sentido, em termos plenos. Então a compreensão possível ao ser humano sobre a santidade de Deus foi sendo revelada ao longo da história por meio do que conhecemos hoje como a Bíblia Sagrada. Então é uma revelação dentro da limitação do ser humano. O que ele pode entender de Deus, a Bíblia vem apresentar por meio da revelação desse Deus santo, um Deus transcendente. Mas a santidade, ela faz parte da essência de Deus, de forma que distingue ele totalmente da criação, nesse sentido que nós falamos, que é o sentido da perfeição. Então, todavia, essa distinção, devido à sua transcendência, não o torna inacessível. Então, esse Deus santo, esse Deus perfeito, que tem a perfeição moral e existencial, ele não se distancia do ser humano, mesmo tendo essa condição, mas ele se aproxima e convida as pessoas, aqui no caso, os destinatários da primeira carta de Pedro, a participar da santidade dele também. Ou seja, eu sou santo, sei de vós santos também. Mas Deus não está exigindo a perfeição que ele tem. É bom ficar isso bem claro, é dentro da limitação do conhecimento humano. Terceiro item, com o título Deus é o único juiz justo e imparcial. Então a santidade de Deus está diretamente relacionada com a sua própria justiça. Ele como o único juiz que julga de forma plenamente justa e julgará todos. Então é o único juiz que tem essa característica, esse atributo de um julgamento imparcial. É um Deus que julga de forma plena em termos de justiça. E ele vai julgar todas as pessoas, indistintamente. Então o julgamento de Deus não tem somente o sentido escatológico, no futuro, mas também existe o julgamento no dia de hoje. Isso é importante, porque quando Deus julga no dia de hoje, nos dá uma possibilidade de mudança de comportamento ao ser humano, é dada essa oportunidade. Ele constantemente, por meio do Espírito Santo de Deus e por meio da sua palavra, ele esquadrinha, como diz a palavra de Deus, o coração do ser humano, com vista ao arrependimento, à mudança de comportamento e ao crescimento da vida em santidade. Por isso que ele exige também essa santidade por meio da sua justiça. Então o temor do salvo que vive em santidade é acompanhado de certa dose de confiança em relação ao julgamento de Deus, uma vez
que ele sabe que ele está dentro da vontade de Deus, justificado e tem a garantia da vida eterna com Deus. O terceiro tópico, a santidade que liberta. O primeiro item desse tópico é o preço do resgate pela liberdade em Cristo. Nós vemos isso no versículo 18, e colocamos aí como um texto principal desta lição. Então, o fundamento para a liberdade é o resgate. Isso era bem nítido para as pessoas daquela época, daquele momento em que a escravidão era bem patente, o modo de produção escravista era o principal modo de produção econômico da época. Então, o resgate era algo que era uma esperança, o desejo, o sonho de toda aquela pessoa que era escravizada. Então, o escravo não tinha liberdade nenhuma para fazer uso da sua própria vontade ou tomar decisões. Ele não tinha esse direito. Ele era considerado como alguém à margem da sociedade, sem direito a voto, como eu coloquei, de ter posse, de ter bens. Era uma pessoa que não tinha direito algum, a não ser servir aos seus senhores. Quem decidia por ele, pelo escravo, era o seu próprio dono. Ele quem decidia. E quem decide por você? É uma pergunta que você pode refletir e pode levar os alunos e alunas a pensar também. Porque no versículo 18, nos diz assim que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. É um versículo bem conhecido que muitas pessoas têm em decor. Então, demonstrando aí o preço do resgate. Então, qual é o preço do resgate da liberdade em Cristo Jesus? Então, o autor vai destacar isso. Os destinatários da carta viviam em extrema pobreza, como já citei na introdução. Eram pessoas desprezadas. E a essas pessoas é enfatizado esse preço da liberdade. Essa era a grande novidade do Evangelho, que é a apresentação de Cristo como o terceiro, que teria condições de pagar o resgate de toda a humanidade. Ou seja, o escravo ele dependia de alguém que tivesse condições e tivesse a vontade de resgatá-lo e pagar o preço da sua liberdade. E aqui o Evangelho apresenta quem é esse resgatador do crente, do cristão. Cristo. Ele é quem tem condições de pagar o preço pela nossa liberdade espiritual e que se dispôs a fazer isso por meio da morte da cruz. O segundo item desse tópico é o cristão é resgatado para ser livre. Então, o plano de resgate do ser humano foi elaborado antes mesmo dele ser criado. Nós vemos o autor lá falando isso no versículo 20 do primeiro capítulo. Então, já estava no plano de Deus, estava lá. Por isso que eles são chamados segundo a presciência de Deus. Deus já os conhecia, já sabia quem iria aderir ou se submeter ao senhorio de Cristo e aceitar o seu sacrifício como o único meio de justificação diante de Deus. Então, Cristo, o Cordeiro de Deus, surge na plenitude dos tempos. Nós vemos o evangelista João falar sobre isso no capítulo 1, no verso 29. Então, o cristão é redimido por meio do sacrifício de Cristo para a vida de santidade que liberta da vida de escravidão. Escravidão do quê? Escravidão do pecado. Então, o que o cristianismo deve fazer com uma pessoa? Eu coloco essa pergunta, essa reflexão no livro. Eu não lembro se eu coloquei isso também na revista, mas é um ponto importante para você refletir. O que o cristianismo deve fazer com uma pessoa? Aonde que o cristianismo leva uma pessoa em termos de libertação? No Evangelho de João, no capítulo 5, nós vemos o episódio do coxo de nascença. E ali nós vemos que Jesus o curou no sábado e por isso é questionado pelos religiosos da época. Aí Jesus traz uma pergunta muito importante. O que é mais importante? O coxo, a cura do coxo ou o sábado? Então ele fala, quem foi criado para quem? O ser humano foi criado por causa do sábado ou o sábado por causa do ser humano? Então nós vemos que o religioso, o legalista, ele faz uma inversão de coisas. E acaba, em vez de ser livre, acaba sendo aprisionado por esse legalismo. Priorizando muitas vezes mais o legalismo do que as próprias pessoas. Então, cuidado para não acontecer isso conosco. E é o momento de nós refletirmos na igreja, dentro do estudo dessa lição, se não está acontecendo isso também. Pessoas que se dizem livres,
mas que são aprisionadas pelo legalismo, como nós vemos aí, esses religiosos acusando Jesus quando ele curou o coxo de nascença lá no capítulo 5 do Evangelho de João. Então, muitos cristãos estão envolvidos em um amontoado de atividade eclesiástica, pensando que eles estão no caminho da santidade, mas têm se esquecido do essencial, que é a cura do ser humano. Estão envolvidos em muitas atividades, é o tempo todo na igreja, em departamentos, em eventos, mas têm se esquecido do essencial, que tudo isso é feito por causa do ser humano, por causa da pessoa. Pense sobre isso. A libertação plena se realizará somente com a glorificação. Então já citamos isso quando falamos sobre a santidade final, né? Então a plena liberdade ela só vai ocorrer com a santificação final. Então a vida em santidade, além da gratidão, é movida pela fé e pela esperança. No versículo 21, o autor da carta a Pedro vai enfatizar isso, essa importância da fé e da esperança, além da gratidão. É pela fé que nós somos movidos, ou que os nossos atos, nossas ações se movem. Uma vez justificado e enquanto participante do processo de santificação, o cristão já está vivendo a vida plena com Deus. Então, uma vez justificado, ele está em comunhão com Deus e tem a experiência dessa vida com Deus. Então, o grão de trigo deve morrer para gerar vida. Nós vemos no Evangelho de João 12, 24, falando sobre isso. Paulo, quando fala sobre a ressurreição, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, eu escrevi sobre isso no comentário anterior, que os jovens estudaram em 2021, é sobre essa questão. Então, um grão de trigo que tem que morrer para gerar vida. E que isso que deve acontecer na vida do crente, que muitas vezes as pessoas pensam que está morto quando vive uma vida de santidade diante de Deus, mas pelo contrário, ele que está assim liberto e não é escravo do pecado. Quem tem a fé na ressurreição é capaz de ter a esperança contra a esperança, como nós vemos em Romanos 4, quando o apóstolo Paulo fala da experiência de vida de Abraão, como que ele creu, teve esperança contra toda esperança, né? E quando não havia como alguém pensar numa possibilidade, acontece o milagre de Deus na vida de Abraão, porque ele creu. Então, por isso, a insistência do autor, dentro dessa perícope que nós estamos estudando, é exortando aquele povo sofrido, aquele povo desprezado, em manter a santidade adquirida por meio da justificação e regeneração, que é alcançado na cruz de Cristo. Então, é essa preocupação que ele tinha das pessoas continuarem, manterem a sua fé, mesmo no sofrimento, das adversidades. Sei que isso é muito difícil. E nesses momentos de adversidade, muitas vezes de humilhação, de dor, de sofrimento, que as pessoas acabam colocando a fé em dúvida, em questão. E aqui o autor enfatiza a necessidade da manutenção da fé. Então, o que nós estudamos na lição de hoje? Nós estudamos que os destinatários da carta de 1 Pedro eram pessoas marginalizadas. Na sua maioria eram estrangeiros, residentes de baixa condição social, viviam em extrema pobreza, destituídas, pessoas destituídas de direito e de cidadania, sem poder participar da vida pública, não podiam possuir terra e nem receber herança. Então, eram pessoas que não tinham benefícios algum. Então, a comunidade cristã estava constituída de pessoas desprezadas pela sociedade, marginalizadas, sem nenhum benefício. Todavia, essas pessoas, mesmo diante dessa situação, são incentivadas a manterem a alegria de participarem do sacrifício de Cristo, que é isso que o autor coloca, que a referência é o sacrifício de Cristo. Esse Cristo que pagou o resgate dessas pessoas, com algo muito mais valioso do que toda a riqueza da terra. Muito mais valioso, exponencialmente mais valioso do que toda a riqueza daquelas pessoas que os desprezavam, que é o sangue de Cristo. Então, eles foram libertos
por meio desse resgate tão valioso para viver em santidade e aguardar a vida eterna com Deus. É por isso que o autor insiste veementemente para que aquele povo mantivesse a sua fé, porque a vida eterna com Deus era muito mais e é muito mais valiosa e é muito mais importante de qualquer sofrimento humano. É uma palavra que às vezes é dura de ouvir. É um conselho que é duro de ouvir e também duro de obedecer diante de situações como viveu aquele povo. Mas o autor da epístola, ele insiste, porque ele sabe da importância de ter uma vida de santificação diante de Deus. Então, nós somos libertos para viver em santidade, para aguardar a vida eterna com Deus. Muito obrigado pela sua atenção, compartilhe esse vídeo e que Deus continue abençoando você e a sua família. Muito obrigado.